me socorre. E o rei então diz para aquela mulher: se nem Deus te acode, se nem Deus está te socorrendo, está trazendo solução para o seu problema, como eu, um simples mortal, vou poder socorrê-la? E ele diz: de onde vou te socorrer? Da eira ou do lagar? Do lugar onde se malha o trigo ou do lugar onde se pisa as uvas para se fazer vinho? Ou seja, ele estava dizendo: não há mais trigo, não há mais vinho, como que eu vou te socorrer? Mas aquele homem vai, aquele rei vai e diz para aquela mulher: mas vai lá, conta, qual é o problema? O que tanto te aflige? E agora eu queria que as mães pensassem por um instante. Você que é mãe, aquela mãe olha para o rei e diz: olha, rei, o meu reclame é o seguinte: está vendo essa mulher aqui ao meu lado? Eu e ela fizemos um acordo. Ela me chamou para um acordo. Ela chegou para mim e disse: olha, vamos fazer assim, vamos matar o seu filho hoje, e vamos comer o seu filho hoje, e amanhã nós matamos o meu filho, e juntas comemos o meu filho. E olha, rei, eu cumpri a minha parte do acordo, eu matei o meu filho, nós cozinhamos o meu filho, e juntas comemos o menino. Mas quando chegou no outro dia, no dia dela matar o seu filho, cozinhar o seu filho para comermos o seu filho, ela não cumpriu com o seu trato. Meu irmão, diz que quando o rei, a palavra de Deus diz que quando o rei ouviu isso, o rei rasga suas vestes. O rei fica indignado, ele rasga suas vestes. Ele se cobre de cinzas, ele fica completamente desorientado diante daquela situação. Eu queria que você abrisse o seu coração para o que eu vou te falar agora. Eu considero esse um dos textos mais fortes da Bíblia. Uma pessoa chegar ao ponto de comer o próprio filho porque não tem mais nada. Eu considero esse um dos textos mais fortes da Bíblia. E hoje eu entendo por que Deus permite que coisas como essas ficassem escritas na Bíblia. Sabe por quê, meu irmão? Para quê? Presta atenção nisso, isso é para impactar você. Deus permitiu que textos como esses ficassem registrados na Bíblia, para que quando a gente leia, a gente comece a dar glória a Deus e falar assim: o meu problema não é nada diante desse. Oh, aleluia! Meu problema é muito pequeno, porque apesar de todas as crises que eu tenho vivido, eu duvido se alguém aqui ficou sem comer. Meu irmão, eu vim aqui para dizer o seguinte: se Deus deu livramento para esse povo, se Deus deu livramento para essa mulher, se Deus pôde fazer um milagre para mudar a história de Samaria, a história dessa cidade, esse Deus tem poder para resolver o teu problema, a tua crise, a tua dificuldade. Vamos aplaudir ao Senhor. Aleluia. Você pensava que tinha problema. Teu problema é pequeno. Problema tinha esse povo. Esse povo tinha problema. Completamente trancados dentro de muralhas. Inimigos em volta. Situação terrível, tendo as mães matando os filhos para comer. Agora o que me chama a atenção e eu quero passar para você é o seguinte, meu irmão. É que dentro deste quadro que nós lemos, dentro desta crise, nós encontramos 4 atitudes. E a primeira atitude que eu quero
chamar a sua atenção é a atitude do rei. Fala para a pessoa que está do seu lado aí, vai se achando aí, vê qual é a sua atitude, fala para ele aí. Vamos ver aqui, meu irmão, qual foi a atitude do rei diante da crise. Capítulo 6, versículo 27, 30 e 31. E ele lhe disse: se o Senhor não te acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? 30 e 31. E sucedeu que, ouvindo o rei as palavras dessa mulher, rasgou as suas vestes e ia passando pelo muro. E o povo viu que trazia cilício por dentro sobre a sua carne e disse: assim me faça Deus e outro tanto, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, hoje ficar sobre ele. A primeira atitude que eu quero chamar a sua atenção aqui foi a atitude do rei. E sabe qual foi a atitude do rei? Uma atitude de pessimismo, uma atitude de negativismo, uma atitude de desânimo, de desespero. Olha o que ele diz: se Deus não te acode, como que eu vou te acudir? Uma atitude de pessimismo, não tem mais jeito não. Como é que você se comporta diante das crises da sua vida? Nem Deus pode nos ajudar. Não tem mais jeito não. Nem Deus está nos acudindo. Há muitas pessoas que, quando estão diante das crises financeiras, da crise da doença, da crise dos filhos, querendo se desviar dos caminhos do Senhor, tem muitas pessoas que entram e tomam uma atitude dessa. Atitude de pessimismo, de negativismo. De onde que vou te socorrer eu? Da eira ou do lagar, não tem mais trigo, não tem mais vinho. Uma atitude de desespero. Observa que ele rasga as suas vestes. Há muitas pessoas que, diante das crises, começam a rasgar a roupa, arrancar os cabelos, chutar o cachorro, dar tapa no papagaio, gritar com a mulher, gritar com os filhos. Diante do desemprego, fica estressado, grita com tudo e com todos. O cachorro, quando escuta a voz dele, já vaza. Uma atitude interessante do rei está no versículo 31, e ele disse: assim me faça Deus e outro tanto, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, hoje ficar sobre ele. Atitude de culpar os outros pela sua crise, culpar os outros pelo seu fracasso. Se eu pegar aquele profeta hoje, eu arranco a cabeça dele, porque é ele que vive profetizando, que vai ter milagre, que vai ter bênção. Atitude de culpar os outros. O culpado é o pastor, o culpado é aquele presbítero, o culpado é meu patrão. Ah, que vontade de arrancar a cabeça do meu patrão. Qual é a sua atitude, meu irmão? 4 atitudes diante da mesma crise. A primeira atitude que nós ressaltamos foi a atitude do rei. Diante daquela crise, ele se comporta com uma atitude pessimista, negativista, de desânimo, de desespero, de culpar os outros pelo seu fracasso. Mas agora vamos para o capítulo 7, versículo 1, e nós vamos ver a segunda atitude diante da mesma crise. A crise era a mesma para o profeta, para o rei, para os homens, para as mulheres. A crise era a mesma para todos, mas vamos ver qual foi a atitude do profeta diante da mesma crise. Capítulo 7, versículo 1. Então disse Eliseu: ouçam a palavra do Senhor, porque assim diz o Senhor: amanhã, nesse mesmo horário, haverá uma medida de farinha por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo, aqui na porta de Samaria. Oh, aleluia! Glória a Deus! A segunda atitude, meu irmão, sabe qual que é? Qual é? A segunda atitude é profetizar a mudança. Oh, aleluia! Repita para o seu irmão que está do seu lado: profetizar a mudança.
Domingo passado nós falamos que isso funciona, meu irmão. Isso funciona, isso dá certo. Quando foram entrevistar o profeta sobre a crise, o profeta falou assim: ó, pode falar para todo mundo aí. Fala para todo mundo aí que amanhã, nesse mesmo horário, daqui a 24 horas, ninguém vai comer mais